Oi, gente, eu estou postando esse vídeo, é sobre uma palestra que eu realizei para os estudantes e as estudantes da Universidade Estadual de Roraima, em Boa Vista, e de um tema que trata do processo de trabalho em seu aspecto geral e em seu aspecto particular, ou seja, na sociedade capitalista. Espero que vocês gostem. Teixeira, ele tem uma formação, a graduação na área de economia, curso de economia, mestrado em economia com doutorado. Espera aí que tem alguém aqui pedindo para entrar. Com mestrado em filosofia da educação pela Universidade Federal do Ceará e livre docência pela Universidade Estadual do Ceará. Tem vários livros publicados. Só isso. Tem um livro, Economia e Filosofia no Pensamento Político Moderno. Tem um livro, Marx no século XXI, que publicou junto com o Celso Frederico. E tem um livro, que é um dos mais conhecidos, que é Pensando com Marx. Tem o site da sua live, do seu endereço no YouTube, que é www.youtube.com/Pensando com Marx. Basta entrar no YouTube e botar Pensando com Marx que aparece o canal. Então, vocês vão ter que me pagar essa aula, porque eu não faço nada de graça. Então, o pagamento é todo mundo se inscrever no meu canal. Entra lá no YouTube e bota Pensando com Marx que aparece o meu canal. Tá bom? Tranquilo, Teixeira. Chegou Então, mais um aqui. Como é o nome dela? Teixeira, Maria Monteiro. É bom que vocês observem aí, porque o nosso próximo texto também vai falar sobre a questão. O próximo texto tem a categoria trabalho como categoria principal. Então, aproveite aí para observarem a fala do professor Francisco Teixeira e, em seguida, fazer as observações, as dúvidas, os questionamentos à vontade, certo? Essa será a primeira parte da aula. Em seguida, nós daremos um tempo, 5 minutos aproximadamente, e aí passaremos para a explicação do próprio texto, que será a aula realmente, tá? Teixeira, pode começar, se preferir. Bom, boa tarde, né, para todo mundo, né, para toda a gente, né, porque aí eu me refiro a homens e a mulheres ao mesmo tempo, né? Boa tarde. Foi o Chaguinha que me convidou para fazer esse bate-papo com vocês na tarde de hoje. Aqui já são 16h10, aí deve ser 15h10, é uma hora de diferença, devido ao fuso horário, né? E ele me pediu para falar sobre o trabalho em geral, né? E eu confesso que eu não tive tempo, né, de preparar devidamente a discussão com vocês. Peço até perdão por isso, né? Mas eu tomei um texto meu aqui e vou me basear nele, que foi publicado num livro que é Escravos da Ciência, os Porões da Crise do Trabalho. Eu vou começar explorando o processo de trabalho, a relação do homem com a natureza, e daí trazer esse processo até os dias de hoje, tá? Rapidamente eu vou tentar fazer isso com vocês, eu espero que a gente consiga fazer isso de forma que todos tenham alcance, né, de compreender o que eu pretendo desenvolver. Muito bem. Oi. Você pode repetir o nome do seu texto aí, por favor? Do meu texto? Sim. Escravos da Ciência, os Porões da Crise do Trabalho. Obrigado. De nada, caro Paulo. Obrigado uma obra. Se inscreva no meu canal. Entre lá no YouTube, procure lá Pensando com Marx e se inscreva. Se eu terminar essa aula e não tiver pelo menos 10 inscritos, eu vou aí, tá? E vou cobrar pessoalmente, tá? Professor, é Pensando com Marx? Pensando com Marx, pensando. Pensando com Marx. Tá? Deixa eu escrever aqui no site, no chat, né? Isso. Pensando
com Marx. Escreva também o nome do livro, por favor, para atualizar a galera. Ah, tem um livro aí também com esse mesmo nome, Pensando com Marx, foi o primeiro livro, o segundo livro que eu escrevi, né? E tem outro livro aí que o Chaguinha falou e a gente vai falando ao longo da nossa conversa. E vocês fiquem à vontade para interromper na hora que bem quiserem entender, tá bom? Qualquer dúvida... Vou colocar outro título aqui no chat também. Coloque, né? Marx no século XXI, editora Cortez, São Paulo, editora Cortez. O outro, né? Economia e Filosofia no Pensamento Político Moderno, editora Ponte. Esses livros estão todos esgotados. E eu não vou publicar de novo, não. Tenho preguiça de fazer isso. Principalmente eu Pensando com Marx, que é uma barreira lá, né? Bom, processo de trabalho. O tema da aula vai ser processo de trabalho e sua transformação em processo de produção. Vocês vão já entender esse título, processo de trabalho e sua transformação em processo de produção. Eu vou começar fazendo uma citação de Marx, de O Capital, do capítulo 5 do livro 1, que ele intitula de Processo de Trabalho, tá? Esse capítulo esse capítulo 5 do livro 1 de O Capital, porque O Capital são 3 livros, o livro 1, o livro 2 e o livro 3, né? Deve dar aí umas 3.000 a 4.000 páginas, né? Para quem se aventurar a ler esse desgraçado, né? Mas vale a pena ler Marx hoje, né? Para encontrar em Marx elementos para nos ajudar a compreender a realidade que nós estamos vivendo hoje. Então eu vou começar fazendo essa citação. E essa citação está se referindo ao processo de trabalho em geral. Quando eu digo processo de trabalho em geral, eu estou me referindo ao processo de trabalho independentemente de qualquer forma histórica de produção. Isso aqui é válido para o capitalismo, essa citação, é válido para a sociedade feudal, é válido para as outras sociedades, são os elementos constitutivos de um processo de trabalho. É válido para o socialismo e tem validade para o comunismo, se esses dois modos de produção um dia vierem a se efetivar na realidade. Então, nós vamos começar aqui com uma abstração bem geral, né, com análise bem geral, para dizer qual é a relação, como foi, como é e como sempre será a relação do homem com a natureza, né? Nós temos que partir do pressuposto de que, né, não por conta da maldição bíblica, né? Vocês sabem que a maldição bíblica foi Deus que não gostou muito do que Adão fez com a Eva e a Eva fez com Adão, né? E expulsou os dois do paraíso e disse que doravante, daquele dia em diante, eles deveriam viver do suor do seu próprio rosto. Teriam que trabalhar. Muito bem. Essa maldição bíblica é a realidade da economia política de Marx. É a realidade do homem. O homem não pode parar de trabalhar. Se ele parar de trabalhar, ele perece. Ele morre. Ele desaparece da face da terra. Por quê? Porque a natureza não trabalha, né, para o homem. Se o homem não investir trabalho contra a natureza, ele não vai tirar da natureza os bens e serviços necessários à sua subsistência. Então o homem tem que estar interagindo a todo momento, em qualquer época histórica, com a natureza. Tá certo? Então o trabalho é uma categoria fundamental da existência humana. Desde que o homem pisou no planeta Terra e ficou de pé, ele teve que trabalhar e vai trabalhar até ao último dia em que esse planeta, que está em vias de se acabar, implodir, tá bom? Vocês estão me entendendo? Tá tudo ok? Quem puder dar um sinalzinho positivo, sair de trás das portas, eu ficaria feliz. Ok. Ok? Ok, professor, entendido. Tá entendido? Obrigado. Operante. Tudo certo. Continuando. Valeu, Valdo. Então vamos lá, vamos à citação agora, né? Feito essa explicação, feita essa contextualização,
Vamos ver o que é que diz Marx no primeiro parágrafo do capítulo 5 de O Capital. Ele diz o seguinte: antes de tudo, diz Marx, o trabalho é um processo entre o homem e a natureza. Um processo em que o homem, por sua própria ação, medeia, regula e controla seu metabolismo com a natureza, sua troca com a natureza. Ele desenvolve as potências nela adormecidas. Ou seja, o homem vai desenvolver as potências que estão adormecidas na própria natureza, uma vez que a natureza ela é inteligente, a natureza, ela é racional, mas ela não tem vontade, né? Ela não tem consciência. Então, se o homem não obrigar a natureza a trabalhar para ele, nós vamos ver como é que o homem faz isso, ele não terá os bens e serviços necessários à sua subsistência. Isso é constitutivo, é próprio do ser humano, desde que ele pisou no planeta Terra. Pressupomos o trabalho numa forma em que pertence exclusivamente ao homem, né? Diz Marx. Uma aranha, diz Marx, uma aranha executa operações semelhantes às do tecelão, a de quem trabalha com tecido, tá? E a abelha envergonha mais de um arquiteto humano com a construção de favos de sua colmeia. Então, uma aranha e uma colmeia e uma abelha faz um trabalho de envergonhar, no caso da abelha, até o mais ilustre dos arquitetos. Eu acho que a abelha consegue fazer o que o Neymar, o Neymar não, o construtor de Brasília, como é, Chaguinha? Juscelino? Que Juscelino, o arquiteto. Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer, né? de envergonhar o Oscar Niemeyer, né? Uma abelha é capaz de fazer. Mas o que distingue de antemão, o pior arquiteto da melhor abelha é que ele concebe o favo em sua cabeça antes de construí-lo em cera. Ou seja, o homem tem consciência. Antes de começar a construir qualquer coisa, o homem planeja aquilo, idealmente, que ele vai construir. A abelha faz instintivamente. Não há nenhum planejamento, não há nenhum ato consciente no que faz a abelha, no que faz a aranha. Mas o homem, na sua interação com a natureza, para produzir alguma coisa, primeiro ele projeta idealmente aquilo que ele quer, e depois de projetado é que ele executa aquilo que foi projetado. Tá claro, gente? No fim do processo de trabalho, obtém-se um resultado que já no início deste existiu na imaginação do trabalhador e, portanto, idealmente, né? Pensado pelo homem. Além do esforço exigido dos órgãos que trabalham, é exigida a vontade orientada a um fim. Né? O homem tem que ter um objetivo. Eu vou construir, digamos assim, uma casa. Né? Então, isso é uma vontade orientada a um fim. Né? É um fim específico. Construir uma casa é diferente de confeccionar um casaco, por exemplo. São dois fins completamente diferentes. Que se manifesta como atenção durante todo o tempo de trabalho. Isso tanto mais quanto menos esse trabalho, pelo próprio conteúdo e pela espécie e modo de sua execução, atrai o trabalhador. Portanto, quanto menos ele o aproveita como jogo de suas próprias forças físicas e espirituais. Diz Marx, se referindo o que é o processo de trabalho. O processo de trabalho é uma relação entre o homem e a natureza, em que nessa relação do homem com a natureza, o homem projeta idealmente aquilo que quer tirar da natureza para elaborar um bem, um serviço ou qualquer outra coisa determinada. Muito bem. Então, a primeira coisa que a gente tem
que essa citação aqui do capítulo 5 deixa, é claro, é de que não há trabalho sem a mediação do conhecimento. Sem conhecimento não há trabalho. Sem conhecimento não há interação entre o homem e a natureza. Sem conhecimento o homem não pode usar as leis da natureza a seu favor. O homem precisa aprender essas leis para poder dominar a natureza, né? Então, sem conhecimento, não há, portanto, trabalho. O conhecimento é fundamental para que o homem consiga tirar da natureza os bens e serviços necessários à sua subsistência. O homem não trabalha instintivamente, por isso é que tem que ter conhecimento. Como faz a abelha e a aranha que trabalham instintivamente, né? Para dominar a natureza, o homem, para dominar a natureza e pô-la a seu serviço, ele é obrigado a conhecer primeiro as leis da natureza. A natureza tem suas leis próprias. Na hora que o homem viola essas leis da natureza, como nós estamos vivendo hoje, qual é a consequência imediata? Né? É uma crise ecológica de dimensões gigantes. De tanto violar, de tanto passar por cima das leis da natureza, o homem, né, está matando o próprio planeta Terra. Quando começa o desmatamento na floresta amazônica, né, o homem está violando o meio ambiente, a ecologia, o equilíbrio ecológico daquele ambiente. O Einstein, que foi um grande físico, né, diz o seguinte: quando a última abelha morrer, o planeta Terra desaparece. Por que ele dizia que quando a última abelha morrer, desaparece o planeta Terra? Porque não era abelha, não é roxinol, como é o nome do pássaro. É um tipo de pássaro lá que ele pega a semente né, o pólen e distribui, né, por toda a floresta. Se você mata, né, em beija-flor. Professor, é a abelha mesmo, porque a abelha que faz a polinização das flores, dos frutos, das árvores. É a abelha mesmo que faz esse trabalho. Pronto, Valda, que coisa boa você me ajudar, minha Nossa Senhora do Bom Parto, eu agradeço. Não, porque eu já trabalhei com abelha, eu sei bastante. É mesmo? Pode mandar aí uns litros de mel para mim. Depois eu passo meu endereço. Depois eu passo meu endereço. A abelha que poliniza. Poliniza, Se você acaba com a abelha, não tem isso. Você não vai ter novas árvores, você não vai ter o reflorestamento. O homem está acabando com tudo. Está causando um desequilíbrio. Se você fizer uma plantação, se o senhor fizer uma plantação de laranja, se o senhor fizer uma plantação de maracujá, qualquer plantação de frutas, você tem que ter abelhas para elas polinizar, senão a flor cai, ela não poliniza, ela não segura. Desculpa a intromissão, tá, professor? Não, foi muito bem-vinda, muito bem-vinda. Você devia estar aqui do lado de cá, hein? Foi Também muito... os pássaros, né, professor? Os pássaros também, porque eles comem a fruta e depois eles soltam a sementinha aí em algum lugar. É isso, Maria. Isso, Maria. Perfeito. Então o homem está acabando com isso. Está causando um desequilíbrio ecológico tremendo, né? Então, para dominar a natureza e pôr a seu serviço, o homem é obrigado a conhecer primeiro as suas leis. Não para destruir a natureza, mas para conservar a natureza. Então a interação do homem com a natureza, né, é uma interação viva, né, que se ele destruir a natureza, o meio em que ele vive, ele não poderá tirar da natureza os bens e serviços necessários à sua sobrevivência. Sem o que não teria como antecipar mentalmente o produto daquilo que ele pretende retirar da natureza. Milhares de anos transcorreram para que o homem pudesse fazer do conhecimento uma mediação necessária para dominar a natureza. Quer dizer, o conhecimento não entrou assim de vez. O homem não já nasceu conhecendo tudo, né? Inicialmente, no início, o homem atuava como servo. Ele dependia diretamente da natureza.
né? Praticamente a natureza fazia por ele, espontaneamente, como faz, o trabalho de dar fruta, de dar água, de dar sombra e essas coisas todas, né? Ao aceitar passivamente as leis da natureza, o homem aceitava passivamente as leis da natureza, né? O domínio dele, a relação dele com a natureza era uma relação em que, né, ele era servo e a natureza era senhora, né? Com o passar do tempo, né, foi como o homem aprendeu, como servo, o homem aprendeu a dominar a natureza. Agiu com astúcia, com sabedoria, né? Como é que ele fez? Para subjugar a natureza ao seu poder, primeiro o homem se submeteu às leis da natureza, aprendeu sua racionalidade e assim se fez dela senhor, a usar suas leis para fazer trabalhar para si. Hoje o homem produz coisas que não existem imediatamente na natureza. Ele conheceu tanto a natureza que ele é capaz de combinar coisas distintas e produzir um terceiro elemento que não existe na natureza. O homem de servo da natureza tornou-se senhor da natureza e o homem até brinca com a natureza. Brinca de Deus, se vocês querem essa expressão, né? Hoje vai chegar um tempo que vocês, mulheres, vão dispensar os homens, né? Porque quando vocês quiserem um filho, vocês vão no supermercado, né? Numa prateleira, escolhe lá um filho, faz uma inseminação artificial, que já existe, né? Mas estão caminhando para isso, né? A ponto de, né, a ciência, a genética avançou tanto, né, que praticamente, né, o homem é capaz de criar vida. E se o homem é capaz de criar vida, meu amigo, minhas amigas, nós estamos perdidos, né? Para quem acredita em Deus, o homem passa a ser maior do que Deus, né? O homem passa a ser maior do que Deus. E ele já está criando vida, né? O genoma, né, que é o código genético do DNA do ser humano, é um projeto que existe, já está com 98% decifrado. Se o homem decifrar 100% do genoma, ele vira Deus. Até onde foi o conhecimento do homem. Agora vocês vejam uma coisa que é interessante, né? Com esse conhecimento todinho, o homem ser capaz de ir a Marte, a Lua e a outros planetas, de ser capaz de criar vida, nós vivemos num mundo em que se morre por segundo milhares de crianças de fome. Por quê? Né? Incrível, né? Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, esse desgraçado, né? Nós tínhamos em torno de 5 milhões de índios e hoje nós não temos talvez nem quanto de índios, vocês aí que conhecem mais do que eu, talvez 1 milhão de índios espalhados ainda e aculturados já, né? Praticamente não existe mais o índio puro no sentido da palavra. Menos que isso, professor. Hã? Menos de 1 milhão. Menos de 1 milhão, né? Uhum. O Darcy Ribeiro, o povo brasileiro, mostra isso muito claramente, né? Como o homem dizimou os índios. 12 milhões de escravos, de negros, vieram para o Brasil, onde mais da metade desses negros morriam antes de completar os 30 anos de idade. Quer dizer, o capitalismo, essa sociedade que nós vivemos, ela é devoradora de seres humanos, né? Ela consome seres humanos. Ela vive disso, né? Para ter progresso, é preciso ter miséria ao mesmo tempo. É preciso ter fome, é preciso ter inflação, é preciso ter desemprego, né? É preciso ter marginalidade social, né? Isso é a sociedade capitalista, né? Em meio a um conhecimento gigantesco a que chegou o homem, né? Nos anos 60 nós tínhamos 60 milhões de pessoas que morriam de fome, né, no mundo. Hoje nós temos quase que 1 bilhão, B de bola,
1 bilhão de pessoas passam fome no mundo. É inadmissível, isso é um crime, né? Não é só Bolsonaro que produz crime. A própria natureza do capitalismo, ele é uma natureza vampiresca. Ele se alimenta das mortes. Quanto mais morte, quanto mais pobreza, quanto mais desgraça, mais forte e mais fortalecido se torna os grandes capitalistas, né? Você desmata a terra, você derruba uma floresta para criar bois, né? Trazendo problemas da camada de ozônio, para criar boi, para produzir carne, para exportar. O objetivo aí é unicamente lucro. Você não quer saber se você está desmatando na floresta, se isso vai trazer problema ou não vai trazer problema. Mas o objetivo aí é unicamente lucro. Eu estou saindo do texto, né? E ao mesmo tempo falando essas coisas. Eu não sei se eu devo falar essas coisas, mas se eu não devo falar, vocês me digam, né? Que é ao mesmo tempo em que... Fique à vontade, está muito interessante o assunto. Está interessante? Quem está falando? Vanusa, gentil. Vanusa, sai atrás da porta, Vanusa. Não sei se fica atrás da porta aí, bota só essa figura, o V, uma bota o V, outro bota o R, outro bota o A. Vocês têm que aparecer, mostrar a cara assim para falar. Pronto, lá vem aquela dali. Como é seu nome, meu amor? Você aí. Como é seu nome? Você que agora que apareceu. Tá penteando o cabelo, arrumando o cabelo. Ah, sou eu, ai meu Deus. É a Camila. Mas tava bonito, Camila, você arrumando o cabelo, né? Tava bonito, né? Então, professor. Aí a Maria tá numa tranquilidade, hein? Diga. Seguindo a aula. Como é que é, Camila? Seguindo a aula. Seguindo a aula? Pode seguir a aula, professor. Sim, eu vou Estamos seguir. prestando atenção. Hã? Estamos prestando atenção, pode continuar. Eu perguntei se eu posso fazer esse tipo de ilustração, se vale a pena ou não vale a pena. Pode sim, tá interessante. Tá interessante? Então tá bom. Né? Para não ficar só assim, a relação do homem e a natureza, é isso, assim, 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 né? Mas ver as implicações que tem aí, essas coisas. Falar em geral também. É, Dar um isso. pouco o contexto. E eu gosto muito de vocês, é a categoria que eu mais gosto, é o pessoal do serviço social, né? Que é a categoria com quem eu mais transito na área, assim, de palestra, de curso, dessas coisas, que é o pessoal do serviço social. Eu acho vocês, assim, fora de série. Não é puxando o saco não, viu? Para vocês se inscreverem no meu canal, mas não esqueçam de se inscrever no meu canal. Muita Quanto propaganda. custa uma palestra, professor? Diga, Vanusa, hein? Professor, Diga. custa uma palestra sua? Você assistiu? Quantos Nem um tostão. cobra para uma palestra sua? Se eu fosse viver de palestra, eu já tinha morrido de fome. Não cobro nada. É só dar a passagem que eu vou. Inscrição. Hã? Sério? Só inscrição, né, professor? Hã? Eu não ganhei nada com livro, não ganhei nada com palestra. Cobrar uma palestra da universidade, com Mas quê? não vendeu os livros? Não vendeu os livros? Mas menino, quem vive de livro morre de fome neste país. Né? Ó, Jorge Amado, que mais produziu livros, terminou o final da vida pobre feito cão. Né? Danada, professor. Escritor é tudo rico. Você que pensa, minha filha. Tudo milionário. Você que pensa. Eu Ah, sei. vamos lá. Continuando a aula. Para dominar a natureza, o homem precisa do conhecimento. Né? Ele conhece as leis da natureza e, conhecendo essas leis da natureza, ele atua usando as próprias leis da natureza. Ou seja, a natureza fornece as próprias armas com as quais o homem vai utilizar para dominar a natureza. Tá? O casamento, portanto, entre conhecimento e disposição sobre a natureza, de domínio sobre a natureza, esse casamento, quanto mais conhecimento, mais domínio se tem sobre a natureza das coisas, consuma-se com a incorporação da ciência aos processos de trabalho.
A ciência é incorporada ao processo de trabalho. A ciência é dominada pelas empresas. Por que vocês pensam que tem uma corrida aí gigantesca, né, para descobrir a vacina entre grandes laboratórios do mundo todo? É porque eles são todos altruístas, estão fazendo um trabalho de super-humano, de humanidade, de ajuda ao próximo? Coisa nenhuma. É uma briga, uma concorrência desgraçada entre os grandes laboratórios, que são empresas privadas, né? Vocês conhecem Tio Patinhas, aquela revista? Alguém já leu Tio Patinhas? Conheço, é do meu tempo, Conheço. professor. Ah, muito bem. Também desenhei o miserável. Ai, foi? É sério, Paulo? É sério? Tem um personagem no Tio Patinhas, né, lá em Patópolis, que é a cidade onde mora Tio Patinhas, né, é chamado Professor Pardal, né? Quem lê a revista Tio Patinhas observa que o professor Pardal é o maior gênio de Patópolis. Mas o monturo da casa dele é cheio de quinquilharia, porque ele vive inventando coisas, né? E as coisas que ele inventa se tornam um transtorno para a cidade. Aí ele joga no monturo, né? Só quando ele faz uma invenção, descobre uma máquina que o Tio Patinhas compra, aí ele é elogiado, né? Quer dizer, ele só tem valor, o professor Pardal, né, aquele gênio, quando ele produz alguma coisa que tenha serventia para o capital, que tenha serventia para o capitalista individual, né? Aí ele é premiado com a canetinha, com o relógio, com um discurso elogioso. Está lá no Tio Patinhas. Quer dizer, o Tio Patinhas ilustra muito bem, né, a revista Tio Patinhas ilustra muito bem a relação da ciência com o capital, com os capitalistas, né? A ciência tem dono, ela não é nossa, né? O engenheiro, por maior que seja a capacidade de conhecimento dele, né, ele vende esse conhecimento a uma empresa. E esse conhecimento que vai se corporificar em alguma coisa não pertence a ele, pertence ao dono da empresa, né? Ou o laboratório, ou a empresa, ou qualquer outra coisa do gênero. Muito bem. Então, o conhecimento, esse domínio sobre a natureza, né, se consuma com essa incorporação da ciência pelo capital, pelo processo de trabalho. Desse casamento entre conhecimento e domínio sobre a natureza, resultou a transformação da ciência numa verdadeira força produtiva, a ponto de dispensar o homem como instrumento de produção. A ciência invadiu tanto o processo de trabalho que está dispensando o homem, né, de produzir coisas. A ciência trabalha por ele próprio. O Marx tem uma obra chamada Grundrisse. Escreve aí, ô Chaguinho, o nome Grundrisse. G-R-U-N Grundrisse, 2 S no final. Isso é um calhamação, um livro. Em espanhol são 3 volumes, em inglês são 3 volumes. Em português, que foi produzido pela editora Boitempo, saiu num volume só, né? Isso é uma obra de Marx que ele escreveu em 1857 e 1858, que ele vai utilizar, né, como anotações para escrever definitivamente a obra maior dele, chamada O Capital. Mas aí nessa obra, os Grundrisse quer dizer borrão, né? Quer dizer anotações, né? Então, nessa obra aí dos Grundrisse, né, o Marx diz o seguinte: a ciência avançou tanto dentro do processo de trabalho que está dispensando o homem como força de trabalho, está dispensando o homem como pessoas para trabalhar para a empresa, né? Eu vou ler aqui uma passagem onde ele diz isso, né? Ele diz o seguinte: a criação da riqueza tende a se tornar cada vez mais, diz ele, menos dependente do tempo de trabalho. Para produzir qualquer coisa, eu não tenho que ter um tempo, eu não tenho que demorar um tempo para produzir. Eu não produzo um pão num segundo.
eu tenho que pegar a massa, eu tenho que ajeitar a massa, etc, etc. Né? Trabalho é desgaste, é tempo de trabalho. O domínio do homem com a natureza, ele vai dominar essa natureza, né, num processo de trabalho em que ele vai trabalhar um determinado tempo por dia. Uma jornada de trabalho de 8 horas, uma jornada de trabalho de 16 horas, uma jornada de trabalho de 4 horas. Ou seja, trabalho é tempo de trabalho que o homem tem que realizar para produzir as coisas. Então, Marx está dizendo que, à medida que a ciência se desenvolve e é incorporada ao processo de trabalho, né, a produção da riqueza, vou repetir, se torna menos dependente do tempo de trabalho e do quanto de trabalho empregado, do que do poder dos agentes que são postos em movimento durante o tempo de trabalho. Poder que não guarda mais nenhuma relação com o tempo de trabalho imediato que custa a produção. Isto é, Marx está dizendo aqui, cada vez menos a produção da riqueza depende da ação dos trabalhadores individuais. É isso que ele está dizendo em última instância. Tá? Você às vezes entra dentro de uma empresa, de uma grande corporação, de uma grande montadora de veículos, você caminha metros e mais metros dentro de um esqueleto mecânico, e nesses metros e mais metros você só encontra robô trabalhando, você não encontra uma viva alma. Então, agora com a tecnologia 5D, que está sendo aplicada na ciência, né, aquele negocinho que a gente brinca de internet, olha, deposita na nuvem, grava na nuvem, né? A empresa agora está usando a nuvem para, a partir da nuvem, né, alimentar o processo de trabalho, o processo de produção. Ele está se tornando extremamente mecanizado. Por isso é que você tem um desemprego enorme, por um lado. Você tem um desemprego enorme por um lado, por quê? Porque a ciência dispensou o homem do processo de trabalho. Vocês terem uma ideia, a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, na primeira década do século XXI, ela dizia, lá para o ano 2004, 2005, que existe 1 bilhão, um B de bola, de desempregados no mundo. E que o capitalismo não tem mais como absorver essas pessoas. Né? O capitalismo ele incorpora tecnologia para dispensar a mão de obra, para dispensar o trabalhador, para jogar fora o trabalhador. Essa é da natureza do capital, fazer isso. Né? Ou seja, nós nos tornamos supérfluos. E o Chaguinha vai se tornar supérfluo também. Eu já vou me tornar supérfluo. Porque esse tipo de aula assim, via acesso remoto, significa o quê? Que se isso der certo, e a pandemia está mostrando que dá, para que eu vou construir prédio para fazer escola e botar aluno dentro? Preciso. Eu preciso de um computador, né, e de um abestado para dar aula. Já existe uma plataforma no MEC em que os professores de lá são contratados para dar uma aula. É como um Uber. Você chama o Uber, né? Você chama o professor. É a uberização do ensino. Nós estamos caminhando para isso. Isso vai ser uma economia tremenda de mão de obras, de pessoas para cuidar da universidade. Vai ser uma economia tremenda para o Estado. Né? Porque basta, né? E uma precarização tremenda do ensino. Por quê? Se na aula presencial já não existe uma interação grande entre professor e aluno, que eu fiz um curso de Libra, ou vou fazer ainda melhor, né? Para falar com meus alunos. Porque quando eu termino a explicação, eu pergunto, vocês entenderam? Fica todo mundo calado. Não responde. Não é só a Vanusa que fala aí quando eu pergunto, entendeu? A Vanusa fala, a Maria também fala, a Camila falou, mas ela aqui em cima, que está com o queixo assim, não fala, né? Por quê? Bota seu nome aí, mulher. Então, né, se já presencial a interação é péssima,
você imagina via internet. Aí é que torna, né, praticamente totalmente precarizada a aula. Eu fiz um artigo, né, que eu intitulei de anorexia intelectual. Anorexia. Anorexia é aquela doença de modelo, né? E tudo que ela come, ela vomita para botar fora para ficar bem magrinha, né? Porque o mercado pede a mulher magrinha. A mulher tem que ser bem magrinha, porque se ela for gordinha, é feia, né? Quer dizer, é o mercado que impõe, que domina teu corpo. Tinha uma propaganda da bolacha creme crack, uma mulher linda de morrer na beira da piscina, né? Com aqueles maiôzinho, bem maiô não, biquíni, cavadinho, né? Na beira da piscina, um corpo monumental comendo uma bolacha creme crack. Qual é a mensagem? Se você comer bolacha creme crack, você fica igual a ela. E eu morri de comer bolacha creme crack e não fiquei magro. Né? Já estou ficando meio buchudo. É o marketing, professor, é o marketing. É o marketing. Isso a Camila agora falou, né? Quer dizer, se vende sonhos, né? E ao mesmo tempo que explora. Eu continuo comendo bolacha até hoje, não continuo gorda. Você continua gorda, ô Neuza? Eu acredito nessa propaganda até hoje. É mesmo, Neuza. Uhum. Mas dá uma caminhadinha, uma corridinha que você melhora, viu? Não tem jeito não, menina. Essa aqui já chegou a idade, já estacionou aqui, não tem mais jeito não. Pare com isso, mulher. Pare com isso. Enquanto você tiver cérebro, enquanto você tiver projeto, enquanto você estiver pensando, enquanto você fizer o que eu estou fazendo aqui e você está fazendo aí, nós estamos vivos. Por quê? Porque pedimos logo o nosso atestado de óbito? Não, de jeito nenhum, ainda estou vivo. Né? E bem vivo. Né? Não está muito feio, não. Isso, professor. É o quê? Isso, exatamente. Fala. Exatamente, eu estou viva, mas eu não quero mais comer bolacha aqui. Não coma, coma pão. Quem quer falar, diga. Professor, é o seguinte, é o que eu estava pensando aqui, a respeito desse livro, né, do Marx, que ele escreveu que a mão de obra humana poderia ser dispensada e tal, com o aperfeiçoamento das máquinas, da tecnologia. E há quanto tempo ele escreveu esse livro? O senhor tem, assim, data? Porque se fosse escrito hoje, né, seria outro, eu já ia dizer, não, já está todo mundo dispensado. Já, o Marx, por isso é que eu dizer, ir a Marx é tentar entender, buscar elementos para compreender a realidade. Porque essa é a natureza do capitalismo, dispensar a mão de obra, dispensar o trabalhador. Ele publicou. Hã? O ano de publicação desse livro dele. O Capital? Século XIX, mulher. 1867 ele publicou o primeiro volume do Capital. Né? Tem mais de um século, né? Tem mais de um século. Né? Pois é. E as coisas daí para cá foi que se informatizaram melhor ainda, né? E eu estou fazendo essa citação aqui lá de 1858. Ele já dizia isso, para onde caminhava o processo de trabalho, para dispensar cada vez mais o trabalhador, que é a lógica do capital. Doravante, diz ele, a criação da riqueza efetiva depende antes da atuação geral da ciência, do progresso da tecnologia ou da aplicação da ciência na produção. Quer dizer, a produção hoje depende muito mais da aplicação da ciência do que do trabalhador. Né? Tem uma frase dele no Capital que ele diz que a indústria é a mãe da ignorância. E é mesmo. Né? Quanto menos o trabalhador pensa, aliás, ele não deve pensar de jeito nenhum dentro da empresa. Porque pensar atrapalha o processo de trabalho. Vocês viram todo mundo aqui conhece Tempos Modernos do Charles Chaplin, né? Que passa aquela esteira e ele fica só, né? Tá rachando os parafusos, né? O Charles Chaplin. Ele sai dali todo automatizado, né? Como verdadeiro autômata. Ele não podia ver o botão que ele queria
coisa. Quer dizer, ele não tem domínio sobre o que ele produz, ele não pensa. Quem pensa por ele é a máquina, quem põe o ritmo ao processo de trabalho é a máquina, é a ciência. O homem apenas tem que obedecer. Ele é um apêndice da máquina. Marx já dizia isso no século XIX. Vocês terão uma ideia. Né? É o que ele está dizendo aqui. Quanto mais se incorpora ciência no processo de trabalho, menos dependente a produção da riqueza se torna do homem. E veja, o homem começou como servo da natureza, tornou-se senhor da natureza, a ponto de imitar até Deus, para quem acredita em Deus, né? E hoje, né, essa relação do homem com a natureza é dominada pela tecnologia, de uma forma assim gigantesca, a ponto de praticamente o homem não se intrometer. Fala, Vanusa. Nessa questão aí do avanço tecnológico, né? O homem hoje ele governa a natureza. Eu penso que se a tecnologia, na verdade, se a medicina, por exemplo, né, fosse avançar no mesmo nível que a tecnologia, hoje poderia se dizer que o homem seria imortal, né? A medicina ela avança pouco, muitos anos para se avançar, para se conseguir um êxito muito grande. E a tecnologia ela avança assim muito rápido. Então, mas o homem ele continua se reinventando nessa questão, né, do avanço tanto da tecnológico quanto da medicina. Só que a medicina é muito, muito pouco o avanço, né? Não, mas é gigantesco o avanço da medicina em termos da tecnologia. Olha como a medicina é engraçada, né? Eu acho que todos vocês aí devem ter um planinho de saúde, né? Que a gente precisa de um planinho de saúde, porque se for depender só do SUS, estamos perdidos, né? Mas quem tem um plano de saúde, marca uma consulta, chega lá, às vezes o médico nem olha para você. Porque o médico ele é um integrante de um plano de saúde, a Unimed, a Mil, né, e outros planos de saúde. O médico recebe por consulta, né, que vai depender do número de associados que a Unimed ou a Mil, por exemplo, tem. Então, ele tem que trabalhar por produtividade. Então, o médico antigo, falando aqui para Maria, falando aqui para Neuza, né, que estão mais próxima do meu tempo, né? Posso dizer isso ou estou dizendo besteira, né? Eu estou vendo um bocado de criancinha aqui, né? Coisa e tal, Pode né? falar, sim. Né? É isso mesmo, pô. Passei já. Sai de trás da porta, Vanusa. Neuza, sai de trás da porta, né? Então ele trabalha por produtividade. E veja, às vezes quando você chega no açougue, quando você chega assim no frigorífico, você tem um boi desenhado. E ele é todo fatiadinho. Aqui essa parte é não sei o que, isso aqui é o filé, isso aqui é o contrafilé, isso aqui é... Assim também somos nós somos fatiados. Um médico. Tem médico que só entende do olho direito. Do olho esquerdo ele não entende. Ele se especializou no olho direito. Se você quiser uma consulta por olho esquerdo, você tem que ir para o outro. O médico hoje, cada vez menos ele sabe mais. Mais ele sabe menos, aliás. Mais ele sabe menos. Porque aquele médico que tinha uma concepção do ser humano como uma totalidade, né? Como um ser humano, isso não existe. A medicina e o avanço da tecnologia e o trabalho por produtividade desumanizou a tal ponto a relação entre o médico e o cliente que praticamente você entra no consultório, você não passa 5 minutos. O médico diz, o que é que você tem? Tá, já passa a receita ou passa um exame para você fazer. Os médicos de hoje não sabem nem ler um exame se não tiver lá o diagnóstico feito pelo o radialista, por exemplo. Ele não sabe. É um analfabeto de pai e mãe. A grande parte dos médicos que estão surgindo aí nessas faculdadezinhas de esquina particulares por aí afora, né? Muito bem, então Marx está dizendo aqui nos Grunds, voltando ao nosso texto, que aquele casamento entre
conhecimento e poder de dominar as coisas, chegou a esse ponto. A ponto de dispensar praticamente todos os trabalhadores e ficar só a tecnologia dentro do processo de trabalho. No limite, é isso que vai explicar, né? O processo de produção de riqueza deverá se intelectualizar de tal forma que nesse processo de produção da riqueza já não tem mais um objeto artificial, Antes, uma espécie de objeto intelectual ou espiritual. É o logos, é a razão, é a ciência que está dentro do processo de trabalho. É o logos que está dominando a produção da riqueza. Com isso, a ruptura entre trabalho vivo e trabalho morto é relativizada. A máquina passa a ser uma espécie de força de trabalho intelectual, no sentido de que ela não necessita mais ou quase de nenhum trabalho para ser vivificada. O autômata é agora espiritual e não simples autômato. Ou seja, a máquina agora trabalha praticamente sozinha. Ela não precisa de alguém para operar com ela. Né? Foi aonde nós chegamos. E aí, Chaguinho, como é que tá? Liga o microfone primeiro. Houve uma falha aqui, aí saiu aqui e voltei a tempo aí para pegar essa parte que você concluiu. Mas já tá bom ou quer que continue? Tá tranquilo. Você quer concluir? Não, não sei. Aqui não tem conclusão, não. Aqui é o resto da vida. Né? É Então, aquele livro lá de é o quê? É? Quem tá falando? É o livro de 5.000 páginas. É o livro de 5.000 páginas. É o Paulo que tá falando, né? Tá certo. Então, é isso, né? Da relação do homem com a natureza. Essa relação do homem com a natureza levou, né, a incorporação da ciência para dentro do processo de trabalho. E essa incorporação da ciência agora está dispensando o próprio homem do processo de trabalho, gerando desemprego. Esse desemprego enorme que você tem aí. Professor, Oi, diz. Valdo. professor, eu posso discordar só um pouquinho do senhor? Não só pode, mas como Você não vai deve. Hein? Você não vai brigar comigo, não? Eu não. Olha só, atrás de uma máquina, diz que a máquina tomou conta. Tudo bem, eu sei, eu tenho 63 anos, eu conheço muito bem como é que foi a evolução do tempo para cá, mas atrás de uma máquina sempre tem um homem, e na frente do homem sempre tem uma máquina. Então, se não existe o homem, não tem a máquina. Se não tiver a mão de obra de um ser humano pensante em fabricar uma máquina, não vai ter trabalho, não entendeu, professor? Não, mas concordo com você em gênero, grau, número e pessoa. Mas é isso mesmo, eu estou caminhando para isso, o Valda. Nunca tá? vai faltar trabalho para o ser humano, porque sempre Vai. dar Não, aí não. Aí você me desculpa. Você tem 1 bilhão de desempregados e esses não tem mais como ser incorporado no processo de trabalho. Esses não tem mais. A tecnologia está dispensando. Agora, obviamente, né, que eu vou precisar. Tudo é produto do cérebro humano, feito pela mão humana. Ou é o homem que vai, né? Agora, veja bem, vamos pegar a indústria têxtil. Nos anos 50, você tinha um homem para cada TA. Tá? Sim. Hoje a relação é praticamente um homem para 100 ou 200 teares. Sim. Você está entendendo? A ciência vai diminuindo cada vez mais a necessidade de ter um contingente enorme de pessoas empregadas para fazer produto. É nesse sentido que eu estou falando. Mas essa máquina, essa tecnologia que permite essa economia brutal de trabalho é produto do cérebro humano, da inteligência humana. Foi o homem que criou isso. Aí, nesse aspecto, você tem razão. Você não tem razão quando você diz, eu discordo de você, quando você diz que sempre haverá trabalho para o ser humano. Não. Né? Nós vamos ter um desemprego crescente ao longo do tempo. Nos anos 70, o pleno emprego era considerado, uma sociedade, um país era considerado como tendo
um pleno emprego quando tinha apenas 1,5% dos seus trabalhadores desempregados. Hoje, o pleno emprego é considerado, né, isso na Europa, né, no Japão, nos Estados Unidos, o pleno emprego é considerado naqueles países que têm pelo menos 5 ou 6% da sua força de trabalho desempregada. Nós temos no Brasil 13 a 14%, isto é, se eu usar a metodologia do IBGE, nós temos 13 a 14% de trabalhadores desempregados. Isso pela metodologia do IBGE. Mas existem outras metodologias para calcular o desemprego. Existe a metodologia, né, do DIEESE, que trabalhava anteriormente com a Fundação SEAD, que tem uma maneira diferente de calcular o desemprego. Né? Para o DIEESE e a Fundação SEAD, que eu não sei se existe mais, é em São Paulo, né? Calculando o desemprego pela metodologia deles e do Cine Ceará, que nós montamos a pesquisa para isso, o desemprego hoje é da ordem de 17, 18 até 20%. Que não é pouco, que não é coisa pouca. É altíssimo o desemprego. Né? Esse desemprego é tanto por causa da crise, vamos colocar as coisas de forma mais concreta, mas sempre teve um desemprego, a média de desemprego, eu trabalhei 18 anos no SINE, Sistema Nacional de Emprego, eu fui pesquisador na área de mercado de trabalho, eu escrevi muito na área de mercado de trabalho, mas a taxa média de desemprego ao longo de uma década no Ceará era de 10%, de 8%. Nunca caiu abaixo disso. Né? As empresas hoje trabalham com quanto de mão de obra? Muito pouco. Diga, Valda. Não, só estou concordando com o senhor. De uns 20 anos para cá, a corrupção também foi muito grande, desempregou também muita gente, né? O professor tem essa questão também. Mas não vamos falar sobre isso, não. Toca a aula aí. É interessante. não vamos botar a culpa na corrupção, né? Mas o mais corrupto de todos os corruptos foi o Moro, tá? Bom, mas deixa para lá que nós não estamos trabalhando nisso aqui agora. Deixa para lá. Tem mais gente. Oi? Teixeira, tem uma pergunta aqui que o Raul colocou, que é controle de natalidade seria uma solução? E lá vem Maltz. Vocês sabem essa pergunta. Quem é que faz controle de natalidade? Quem faz controle de natalidade aí para vocês? Diga aí. A China fazia. Não, eu digo assim, vamos deixar a China de fora, vamos pensar aqui no Ocidente. Não, vamos pensar no Brasil. Quem é que faz controle de natalidade no Brasil? O senhor me perguntou quem faria. Ah, tá certo, tudo bem, o Barroso. A China, mas vamos ficar no Ocidente. Pessoas que pensam, tipo, no hoje e pensam no futuro, estão tendo cada vez menos filhos, porque os países subdesenvolvidos ainda têm aquela cultura de fazer filho para ajudar na lida, aquilo tudo. Né? Então, se um governo, eu creio, se o governo adota uma política de natalidade eficiente, com certeza controlaria também o consumo no mundo. Não a curto prazo, mas a longo prazo. Você sabe... Venezuela. Tá certo. Veja a Venezuela. Te vê na rua aí. Nada contra. Tenho nada contra. Mães venezuelanas, em estado de miseridade na rua aí, mas puxando uma criança na mão e outra no ventre. Por quê? Porque tem políticas assistencialistas que não pregam esse controle, entendeu? Até porque se fossem fazer controle de natalidade com mães que estão vindo de outro país, acusariam o Brasil de ser um país... Esqueci a palavra agora. Mas eu queria deixar só essa... Tá, muito bem. É que o controle de natalidade, ela tem uma dimensão sociológica muito séria. Quem faz controle de natalidade é a classe média, média alta, né? Porque tem acesso a todos os meios para isso. E você tem razão. Nós estamos vivendo na geração de 2, né? Um casal tem no máximo 2 filhos. E com um agravante, ainda nem cria direito os filhos, né? Se o filho tem algum problema, ele já terceiriza este problema.
esse menino está precisando de um psicólogo. Não é o pai nem a mãe que vai ajudar o menino ou a menina, né, a resolver os seus problemas. Ele terceiriza logo, né? Então, a classe baixa, a pobreza baixa mesmo, essa não tem acesso à saúde, à educação, a saneamento, né, a controles espontâneos de natalidade. Então você tem uma taxa de natalidade bem alta. Mas mesmo assim está caindo. Mesmo nas camadas mais pobres, a taxa de natalidade está caindo. Mas se eu admito que o controle de natalidade é a solução dos nossos problemas, eu vou ter que admitir que o nosso problema, o problema do pobre é porque tem muito pobre. Né? Mata um bocado, não deixa nascer pobre para não ter problema. Quando, na verdade, o problema do pobre não é o fato dele ter filhos, muito ou pouco. O problema do pobre está no fato de que você tem uma concentração brutal de riqueza, em que 1% da população mundial tem quase que mais de 50% da riqueza que é gerada no mundo, né? Você tem essa excludência total. Então, colocar a culpa no controle de natalidade simplesmente como sendo a responsável pela pobreza, né, é pensar de forma muito equivocada, né? O problema não está aí. Quem inventou esse... Aliás, esse controle de natalidade já vem do século XIX. Foi Malthus que inventou isso. Malthus criou uma lei... Oi? Diz. Interrompendo um pouquinho. Diga, Camila. Sobre o que ele falou. Esse controle da natalidade, por um tempo, ela foi usada na China, não foi? Foi usada na China. O Barroso falou, foi usada na China. Está sendo usada na China. Sim. Sim? Ainda é usado? Ainda é usada, sim. Ainda é usada. Né? Bom. A China tem 1 bilhão, mais de 1 bilhão de habitantes, uma coisa assim, descomunal. Né? Mas o que é que eu ia dizer? Assim, esse controle de natalidade foi inventado, tem uma teoria sobre isso. Quem criou essa teoria foi Malthus. Malthus foi um pensador do século XIX que dizia o seguinte: a produção de alimentos cresce em proporção geométrica. O crescimento da população cresce em progressão geométrica e a produção de alimento em progressão aritmética. A progressão geométrica é bem maior do que a progressão aritmética. Então, se a população está crescendo mais do que a capacidade que a Terra tem, né, de prover a subsistência das pessoas, a melhor maneira para evitar isso seria, né, as medidas colocadas por Malthus, seria, né, criar medidas para adiar casamentos, né, e outras medidas que ele inventou lá, né, que me foge aqui agora a cabeça. Essa ideia de Malthus foi aplicada no mundo, principalmente subdesenvolvido, pelo Banco Mundial, e o McNamara, que foi presidente na década de 60 até a década de 80, se eu não estou enganado, do Banco Mundial, é que vem defendendo essa política de esterilização da mulher para evitar a proliferação de pobre. Eles querem combater a pobreza matando o pobre, ou impedindo que pobre entre, né? Nasça, aliás. E não olhando para as reais causas da pobreza, que é este capitalismo que é extremamente excludente. Vocês perceberam? Aí é que está a diferença. Você tá tentando agora, Barroso, para o que eu estou dizendo? Não estava discordando de você, não. Só apenas para enfatizar que tem uma variável aí que não foi levada em conta. Diga. Diga, Barroso. Não, tranquilo. Tranquilo, estou acompanhando seu raciocínio aqui, tá tranquilo. Uhum. O debate é salutar. Ah, sim. Como, né? Olha, o próprio capitalismo se encarregou, como nós estamos vendo aqui, de transformar o processo de trabalho num processo de produção no qual praticamente o homem é dispersado, é jogado fora do processo de trabalho, né? Afinal, o homem, segundo Marx, né, por sua própria natureza, é incapaz de realizar movimentos uniformes e contínuos tão perfeitos quanto o que a máquina pode fazer.
Quer dizer, é mais importante substituir o homem pela máquina, porque a máquina é capaz de fazer coisas com a destreza e uma velocidade que nenhum ser humano é capaz de fazer. Isso está na lógica, na racionalidade, né, de incorporação das ciências ao processo de trabalho. Entenderam? Muito bem. Então, a transformação do processo de trabalho em processo de produção é uma necessidade imanente, interna, ao próprio movimento do capital. Com efeito, para se valorizar, o capital precisa explorar trabalho vivo, precisa contratar trabalhadores e, ao mesmo tempo, aumentar a produtividade. Então, para aumentar a produtividade, as empresas precisam incorporar máquinas, equipamentos e instalações, mais ciência dentro do processo de trabalho, para que a força de trabalho seja explorada. Ora, mas tem um limite de você substituir trabalhadores por máquinas. Esse limite vai ser dado por quê? Pela seguinte forma: se a economia com trabalhadores for maior do que as despesas que a empresa realiza comprando máquinas, equipamentos e instalações para substituir trabalhadores e assim aumentar a produtividade, se a economia com contratação de trabalhador é maior do que as despesas com máquinas, equipamentos e instalações, então vale a pena substituir o trabalhador e jogar o trabalhador fora da empresa. É essa lógica inerente ao capitalismo. É por isso que o Marx vai dizer que o capitalismo é uma contradição em processo, né? O que é em contradição em processo? Ele precisa contratar trabalhadores e, ao mesmo tempo, dispensar trabalhadores. Porque para aumentar a produtividade, ele tem que incorporar a ciência e, assim, ao mesmo tempo que incorpora a ciência, ele precisa de menos trabalho para produzir as coisas. Ora, mas o capitalista só pode produzir riqueza, só pode produzir valor se tiver trabalho vivo, porque o trabalho vivo é a fonte do valor, mas ela está dispensando isso cada vez mais. Então, Marx diz, né, essa contradição interna do capitalismo pode caminhar para um estágio tal de dispensar praticamente os trabalhadores do processo de trabalho, a fonte geradora do valor dos bens e serviços, já que o valor é determinado pelo tempo de trabalho que é necessário para produzir os bens, né, e serviços. O capitalismo está caminhando para um estágio em que praticamente a fonte de geração do valor das coisas está desaparecendo do processo de trabalho. E o Marx encerra a citação dizendo: estão postas as condições materiais para explodir o sistema capitalista. Estão postas as condições materiais. Isso não significa dizer que nós já chegamos nesse limite e que agora o capitalismo vai desaparecer. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo apenas como a incorporação do processo da ciência ou do conhecimento no processo de trabalho nos levou a essa situação. E por aqui eu encerro, né? Eu acho que eu já falei, nossa, 1h e 15, né? Desculpa, gente, se eu fui além. Eu tinha muito mais coisa para falar com vocês, mas fica para uma próxima oportunidade. Quem quiser colocar alguma questão, estou à disposição. Alguém com alguma outra observação aí com o professor Teixeira? Marie, Neuza, Camila, Paulo, Barroso. Alguma relação com o texto? A Vanusa vai falar. Diz, Vanusa. Na sua opinião, professor, será que um dia as coisas se inclinam para que o capitalismo ele deixe de existir? Ele está se decompondo, né? Ele está se decompondo. Né? Ele está se autodestruindo. Ele está destruindo a fonte, né, de geração de riqueza, que é a própria natureza, né? Essa pandemia nada mais é do que fruto, né, do desrespeito às leis da natureza. Né? O vírus, o coronavírus, é produto da poluição.
né? Isso é o capitalismo. O capitalismo ele tem uma capacidade enorme de criar vírus. Porque ele explora a natureza, quebra o equilíbrio ecológico, né? Foi encontrado nas geleras que se dissolveu um vírus de quase 4.000 anos, né? É dessa forma, o aquecimento global, né, dissolve as calotas polares, e aí você pode ter vírus ali dentro daqueles blocos de gelo que são liberados. E você tem aquecimento global por quê? Porque você desmata, porque você polui o meio ambiente, né, com carro, com combustível, etc, etc, né? Então, né, é um capitalismo que caminha, ele mesmo é coveiro de si próprio. Né? Agora, pode ser que, né, esse tipo de previsão catastrófica que eu estou falando não aconteça. Pode ser que as coisas mudem de rumo. Mas para as coisas mudarem de rumo, é preciso a intervenção humana consciente, né, para organizar uma sociedade em novos moldes, com uma nova alternativa. O Chaguinha faz parte de uma revista e de uma TV, que eu faço parte também, que é a TV A Comuna, a revista Comuna, onde eu e ele mais 4 colegas, né? O Chaguinha poderia depois passar o endereço para vocês, né? Estamos sonhando na possibilidade de criação de um mundo novo, de um mundo diferente. Não sei se vai ser possível. Eu com certeza não vou ver esse mundo. E certamente vocês não vão ver. Professor, E talvez nem o neto de vocês, né? Porque eles terão desaparecido da face da terra. Maria, quer falar, Maria? professor, com esse sistema capitalismo de produção em massa, de muita produção em escala, né? Aliás, produção em escala, que produz demais e depois fica assim fazendo aquela forma de como que uma pressão na sociedade para comprar aqueles excedentes de produtos, né? Que geram um consumismo muito grande com isso. E aí a pobreza também, os mais pobres também, têm a vontade de entrar naquele sistema de consumismo. E essa vira assim uma coisa sem fim, né? Produzindo, quanto mais produz, mais quer vender e mais impunha a venda. E as comerciais e as propagandas. O mundo, Maria, o mundo é um monturo de quinquilharias, cemitérios de coisas que produzem poluição que não se acabam, não vão desaparecer. Tem cemitério de carro, cemitério de pneus, né? Cemitério de baterias, né? São todos objetos extremamente poluentes e eles não são dissolvidos, eles levam milhares de anos para ser dissolvido. O sacozinho plástico que você sai com ele do supermercado, leva 100 anos para ser dissolvido um troço daquele. Aí você vem com a brincadeirinha de dizer assim, vamos, né, poluir menos. Quem? Nós? Quem polui são as empresas. Você pega a Nestlé. O que a Nestlé produz? Né? Qual é o maior produto, o produto mais conhecido da Nestlé? Leite Ninho. A Nestlé é a maior produtora de água engarrafada, vocês sabiam? De água mineral. Na Argélia, a Nestlé, o que é que ela fez? Ela fez o seguinte, ela separou uma comunidade do reservatório que a comunidade tinha para abastecer essa comunidade, água. Separou com uma rodovia extremamente, cercou o manancial de água para produzir água mineral para vender, inclusive aos próprios excluídos da comunidade. E aí, né, ela precisa de garrafas plásticas para fazer isso. Ela não só tira, impede uma comunidade legitimamente de ter acesso à água, que é um bem natural, mas ao mesmo tempo que ela impede a população de ter acesso à água mineral, à água natural, né? Ela está poluindo mais ainda, porque está produzindo cada vez mais garrafas,
né, plásticas para engarrafar água. Então, se não houver uma lei ou leis que proíbam as empresas fazer esse tipo de coisa, de nada adianta você fazer coleta seletiva, né? Hoje nós temos burros sem rabo. Você sabe o que são burros sem rabos, né? São aqueles pobres, né, que vão nas casas coletar garrafa, lixo, etc., né, puxando aquela carrocinha. Você chama, né? Em vez de ser o burro, é o próprio homem que está puxando, né, para vender, né, esses produtos para ser reciclado pela empresa. Garrafa, vidro, papelão, uma coisa que equivale, né? Então, se bate palma para esse tipo de atividade, como está contribuindo para resolver o problema da poluição. Longe disso. Quanto mais burros sem rabo aparecerem, mais empresas existirão para poluir mais ainda. Essa que é a realidade. E aí, o que acharam? Mais alguém? Gostou? Como é teu nome, mulher? Aqui em cima. Vanusa. E aí, Vanusa? Vanusa? Fala, Vanusa. Uma aula muito, muito boa. Muito boa. Deu para aprender muita coisa. Fiz algumas anotações também. É só me chamar que eu vou. O Chaguinha não quer me chamar, né? Juliane. Muito aí vai ajudar bastante aí na compreensão do texto. Como é que é? Vai ajudar muito na compreensão do texto que a gente vai ter. Ah, tá certo. Valeu a pena então para você, Chaguinha? Valeu, sim. Teixeira, eu queria só fazer uma observação, porque também nesse sentido poderá ajudar na leitura do texto que a gente vai fazer, né? É porque quando a gente fala que nesse momento em que se produz uma tecnologia altamente avançada, e isso é produto do cérebro, então lembra a uma parte em que tem aquela discussão com os idealistas, né? Aí, como nós vamos, em determinado momento, citar essa parte, então é só para lembrar o seguinte, que esse cérebro, que no primeiro momento cria todas essas coisas, este cérebro, ele também tem uma parte material, né? É preciso um cérebro físico-químico normal para ele pensar e criar essas coisas. Então, de fato, essas coisas são criadas não apenas pelo cérebro, não basta apenas pensar, mas é preciso uma ação que essa ação carregue também o pensamento para que esta realização seja efetivada, ou seja, é o trabalho, que pressupõe também tanto a ação como o pensamento. Para nós não cairmos no idealismo. Então, basta pensar e pensou, cria, pronto, está resolvido, entendeu? Uhum. Gente, concordo com você. Tá aí o meu endereço, né? Meu e-mail. Né? Se vocês precisarem de algum texto sobre essas coisas que nós estamos discutindo hoje e que eu tenho escrito, eu mando para vocês. fcoteixeira0205@uol.com.br. O Chaguinha tem o meu e-mail, tá bom? Teixeira, então agradecemos aí pela sua participação. Qualquer coisa aí, convidamos de novo, viu? Tá bom, estou à disposição, tá bom? Obrigado aí pela sua contribuição, viu? Foi um prazer, Chaguinha. Foi um prazer, gente. Bye, bye. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Obrigada, professor. De nada. Passo lá depois no canal. Obrigada, professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço. Se cuide. Pronto. Na hora,